Agora aqui na Nova Difusora, o podcast que vai inspirar você. Flávia Salim apresenta podcast Movimento Inspira Mulheres. Boa tarde, Rádio Nova Difusora. Estamos aqui no ar com o Movimento Inspira Mulheres, esse podcast que vem aqui para destravar você, mulher, para começar a segunda-feira trazendo inspiração, trazendo informação, conhecimento, autoconhecimento, muita coisa para você mudar na sua vida pessoal e profissional. Por isso que a gente começa a segunda-feira. E hoje a minha convidada, eu tive a honra de estar aqui com ela, conheci ela aqui, me apaixonei por ela. Falei para ela no dia que ela era uma das pessoas super inteligentes que eu conheci. Eu adorei essa conversa. Falei, você tem que vir para o podcast do Movimento Inspira Mulheres. Estou aqui com a Ana Tomazelli. Muito boa tarde, numa segunda-feira. Eu estou sempre aqui na sexta de manhã, né? Então, estou feliz de estar aqui na segunda para começar a semana. Segunda, para mim, é um dia muito feliz. Ai, que delícia. Ana, então conta um pouco. Eu gosto assim, sabe? Eu não apresento as pessoas. Eu gosto que as pessoas se apresentem por elas mesmas. Tá bom. Conta aqui para nossa audiência quem é a Ana Tomazelli. Nossa, que pergunta complexa. Eu vou começar dizendo que a Ana Tomazelli é a mãe do Rafael, de 24 anos, a mãe do Guilherme, de 14 anos, a mãe de alguns outros filhos que não vieram, mas que estão no meu coração, a esposa do Eduardo, a filha da Kátia, do Tasto, da Beth, a filha de uma aldeia inteira. E eu gosto de dizer, Flávia, que eu sou uma jornalista, ex-diretora de RH, que virou psicanalista, dona de ONG. Olha isso, gente! E essa ONG, que é uma história, eu tô até arrepiada, tá? Porque essa ONG tem tudo a ver com o nosso propósito aqui. Essa ONG que ela cuida de mulheres. Pois é. A ONG se chama IPFEM, é um Instituto de Pesquisa e Estudos do Feminino e das Existências Múltiplas. Existe oficialmente desde 2019. Basicamente, a gente faz duas coisas. A primeira é proporcionar inteligência em gestão. Aí, falando assim, né, você fala, nossa, o que é isso? Basicamente, a gente faz pesquisa, produz dados, coloca os dados para conversarem, né? Os dados de outras instituições nacionais, internacionais, para a gente entender o mundo, entender os nossos negócios, entender a gente mesmo. Então, eu gosto sempre de dar um exemplo assim. Se a OMS está falando que tem 24,8 milhões de brasileiros que manifestam transtornos de ansiedade, eu te pergunto onde é que estão essas 24,8 milhões de pessoas? Elas estão nas empresas, elas estão na nossa casa, elas são a gente, né? Então, que história esse dado conta? E quando a gente fica sabendo que no Brasil existe uma farmácia para cada 3.300 habitantes? Uau! É muita farmácia. O Brasil tem 210 milhões de habitantes. E eu vindo para cá, eu olhei no seu Instagram, tinha um post lá assim, como dizer... Olha, gente, eu acho que vou ter que fazer cola, porque eu achei muito bacana. Vocês sabem que aqui a autenticidade é pura mesmo. Mas você estava falando algo do tipo, tinha algo assim, que as pessoas ficam doentes. Isso. E aí dizem o seguinte, se a empresa está te fazendo doente, sai da empresa. Uhum. Mas aí como que a pessoa vai sair da empresa se ela é mais Isso. dependente do dinheiro daquilo, ela é dependente financeiramente. E aí ela acaba deixando a saúde de lado. Pois é. Essa é a segunda coisa que a gente faz na ONG. Tá vendo que se tivesse roteiro, não era tão bom. Essa é a segunda coisa que a gente faz lá no IPFEM, sabe, Flávia? Porque além da gente trabalhar com os dados, a gente oferece o que a gente chama de educação em saúde mental. Então, tanto dentro das empresas, quanto para empreendedoras e para pessoas físicas também, a gente conversa exatamente sobre isso. Então, a gente vai falar, bom, você não pode virar uma chave do dia para o outro, pedir demissão, porque você não vai dizer para sua companhia de luz que, olha, esse boleto aqui, esse mês eu não vou pagar, porque, meu trabalho estava me fazendo mal, eu fui embora. Não é assim que funciona. Então, a gente precisa compreender, e aí tudo tem método, né? Eu sou uma virginiana que vai fazer método para tudo. Então, tem algumas perguntas, por exemplo, você não gosta do lugar que você trabalha, você não gosta das pessoas com quem você trabalha, ou você realmente não gosta do que você faz no seu trabalho? Então, a partir dessas respostas, a gente pode começar a entender por onde a gente pode começar a consertar. Se você não tem ali uma reserva financeira que vai te dar uma tranquilidade por algum tempo, você vai precisar fazer um plano ou para sair da empresa ou para tentar consertar.
E tem uma coisa que me incomoda muito, que é essa coisa de, não tá bom, joga fora. Não tá bom, eu vou embora. Não é do jeito que eu quero, eu interrompo a amizade. Ou eu saio andando, né? Quando, na verdade, o que a gente precisa se perguntar é o que todo mundo está fazendo para fazer algo dar certo? Eu acho que essa é a pergunta. Porque só depois que a gente sente que esgota as possibilidades, é que efetivamente a gente devia falar, poxa vida, eu acho que agora então eu preciso pensar num jeito de sair daqui ou de interromper isso, né? Mas eu não vejo muito isso acontecendo, tá? Mas essa é outra história. Bom, mas vamos lá, você tocou num ponto que eu acho muito interessante. O que eu vejo eu vou falar um pouco agora, fugindo de mulheres, mas da juventude. Claro. Eu vejo que as pessoas hoje trocam tudo muito rápido, né? E vamos focar nessa questão do trabalho. Não gostei, troquei. Não gostei, troquei. Não gostei, troquei. E às vezes se arrepende. Porque é tudo muito sem pensar, sem planejar, sem racionalizar. Às vezes é muito na emoção. Eu fui dona de um salão de beleza que tinha muitos funcionários e eu sofri muito como empreendedora ali. Nós estávamos falando isso agora há pouco e isso vai ser pauta para um outro podcast. Mas a verdade é que às vezes eu vou lá, eu sou cliente, e eu vejo que às vezes as pessoas dizem, por quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu sempre falo, você está racionalizando? Você está pensando na sua decisão? E eu vejo hoje muitas pessoas com decisões sem pensar, principalmente nessa questão do trabalho. O teu post vinha ao contrário dessa linha que eu vejo muito. Isso mesmo. Eu acho que tem duas coisas aqui. Sabe aquele pêndulo, aquela bolinha que quando a gente solta, aquele exercício de física, que a bolinha vai lá para outra ponta e vem para cá, vem para cá, vem para cá, e só depois de um tempo é que ela encontra ali um meio de caminho? Eu sinto que a gente está numa das pontas do espectro. Então, acho que a gente passou por um período muito permissivo, de aceitar tudo, dizer sim para tudo e tal. E aí tem um aprendizado, principalmente nos últimos 10, 15 anos, de construção de identidade, de preservação, né, da integridade e tudo mais. E nesse exercício, o pêndulo foi lá para o outro lado. Então, não, eu preciso me proteger, eu preciso me preservar, eu preciso impor quem eu sou. E aí tem uma parte que é boa nisso, uma parte de aprender a exercitar esses limites. E uma coisa que eu sempre recomendo é, não sabe como fazer, como exercitar limite? Começa fazendo o que consegue. E às vezes é meio isso, é meio sem pensar mesmo. Você falou da juventude, né? Principalmente os jovens que precisam ali, vou dizer, demarcar algumas fronteiras. O que eu acho que está acontecendo e que eu vejo muito na clínica e vejo lá na ONG também? Essas fronteiras vão ficando endurecidas no mesmo lugar. E esse é o perigo. Porque quando você começa a experimentar uma sensação de proteção e de identidade, você acha que é só aquele lugar que serve. E aí você não experimenta outros tipos de movimento. Então você vai ganhando idade, você vai ganhando experiência, você deveria ir entendendo que tem coisa que você vai ceder, tem coisa que você vai conceder, tem danças que você vai fazer e tem danças que você não vai fazer. Então, entendendo um pouco como é que você se move dentro do todo. Eu acho que esse é um aprendizado muito importante. Mas algumas posturas, alguns jeitos de ver a vida vão enrijecendo a gente em determinados lugares. Eu tenho que confessar que eu sou um pouco... Eu era muito assim. Eu era esse jovem de hoje há 20, 30 anos atrás. Perfeito. Porque eu não tinha muita tolerância com algumas coisas. E a gestão da nossa época era muito endurecida. Não é verdade? Sim. Era muito mais endurecida. Então, assim, eu não, às vezes não pensava muito, não. Não, eu não pensava nada. Você está Sabe, falando, assim, eu estou me olhando num espelho. Falava assim, não é isso. Não está de encontro com o que eu penso, não gostei do que fez, não gostei do que falou, e para mim eu ia mudar. Então, mas isso também não te levou longe em algum aspecto? Então, eu falei isso, para você ver como as coisas são provocativas, né? Porque eu falei exatamente por isso.
Porque todo mundo critica, que hoje é essa dinâmica muito rápida. Eu também já estive do lado do patrão, que fiquei, nossa, mas não sei o quê. Falo hoje para as pessoas pensarem mais, porque estou mais madura. Claro. Mas quando fui mais jovem, eu não aguentava, não. Eu achei bom que você falou isso, sabe por quê? Porque essa discussão de geração, eu sou sempre uma voz dissidente. Aliás, eu me acho uma voz dissidente para um monte de coisa, né? Que eu falo, gente, tudo bem, a gente tá olhando dessa forma. E se eu alargasse pra gente olhar mais um pouquinho? Então, eu sou sempre essa pessoa que tá fazendo uma esticadinha um pouco mais na corda. Por quê? Quando começam a falar muito de geração, eu provoco isso que você acabou de dizer. Eu falo, gente, a gente com 18, com 20, com 25 anos, a gente tinha os mesmos anseios, as mesmas sedes, as mesmas rebeldias. O que a gente não tinha era recurso e espaço. Exatamente. A gente não tinha internet. A gente não tinha o espaço de discussão e diálogo que a gente com 40 oferece hoje, tá certo? Então, essa é uma coisa pra gente pensar. Porque não é que, agora ninguém quer nada com nada. Não, peraí. A condição é outra, logo, a plasticidade do comportamento é outra. Daí entra isso que a gente está falando aqui. As pessoas têm até mais flexibilidade, elas têm mais visão, né? Isso, e a gente experimenta jeitos diferentes de existir até encontrar os novos limites. E então. você está me dizendo que você era virginiana e fazia isso. Olha, porque eu sou mas ariana. muito. Então, para mim, era ok. Tá. Se eu te Pronto. contar meu mapa, minha filha, você não acredita. Pois é. Você Aí sabe que... Pois é. Aí eu acho que junta um monte de coisa. Já que você falou disso, vou só falar uma coisa rapidinho. Eu gosto de fazer a leitura sobre mim a partir de vários aspectos combinados, né? O signo é uma delas, os temperamentos, né? Então, que temperamento... Obviamente, sou colérica, né? Dá pra perceber. Então, sou colérica, no Enneagrama eu sou 8, né? Então, tem uma série de coisas. E uma das leituras que eu faço é pelo dosha, que é a medicina indiana ayurvédica. Faço um trabalho já há muitos anos com medicina oriental. E o meu dosha é um dosha chamado Pitta, que tem predominância de fogo. Eu também sou Pitta. Então você fala, mas sabe o que eu acho mais mágico no Pitta, no fogo, na verdade? Que é o seguinte, o fogo é o único elemento que sempre vai transformar qualquer coisa que passa por ele. Até ferro, até pedra. Qualquer coisa, por menor tempo que seja. Então, ele é o elemento sempre da transformação. Então, eu levei muitos anos para entender, só para amarrar o gancho com o que você falou, que eu me vejo muito nisso. Eu levei muitos anos para entender que o meu comportamento mais impulsivo, ou mais sem pensar, e até mais raivoso, porque eu sou raivosa pra caramba, já fui mais, esse meu comportamento, ele era como se ele transformasse as pessoas queimando as pessoas. E não aquele fogo bom que cozinha e deixa a comida no ponto. E não o fogo que aquece e traz vida, mas aquele fogo que queima, que arrasa tudo. Então, o meu aprendizado foi muito esse. E isso se dá pela minha palavra. A minha palavra sempre foi muito forte, né? Como uma pessoa da comunicação. Então, eu precisei aprender isso. Acho que ainda estou aprendendo, mas estou muito feliz com o lugar onde eu cheguei, porque... Olha, neste sábado eu estava tendo uma conversa com 3 amigas e estava falando justamente sobre isso, sobre... Aí vai fazer muito sentido para você, porque ali eram 4 dominantes. Tá bom. Para mim era evidente que eram 4 pitas também, mas essa análise eu não tinha, só tinha do DISC. Eu sou auto D também, tá? E aí, claro. Claro. E aí eu falando exatamente para elas que a gente veio para arrastar. Mas muitas vezes a gente atropela, né? E não é por mal, é porque a gente tem uma visão muito além do alcance. A gente tem uma visão que muitas vezes as pessoas ainda estão tentando compreender e a gente já está vendo pronto. Então, a gente está arrastando e atropelando. E, às vezes, queima. Não tira a nossa responsabilidade, como a gente estava falando, né? De aprender a dinamizar isso. Porque imagina que com tudo isso, eu ainda virginiana, eu não quero saber se você lavou uma louça inteira uma pia inteira de louça. Eu quero saber se está bem feita. Eu quero saber se a louça, se a pia está limpa. Se você lavou a pia no final. E os meus filhos, eles não aguentam. Porque eles falam, mãe, mas eu lavei a louça. Não interessa, a pia tá suja. Tem um grão de arroz aqui Faz nesse bem ralo. feito, finalizado. Então, até isso precisa ter
Acho que era o Lavoisier que dizia que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? Então, até isso precisa ter uma modulação, porque senão nem a gente se aguenta com o nível de autocobrança. Por isso que a gente está doente também. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho que me dar os parabéns. Eu vou me dar os parabéns aqui na frente de todos vocês. Eu agradeço a mim mesma. Eu acho que eu melhorei bastante. Mas, assim, nada vem de graça. Veio de graça para você? De jeito esse nenhum. processo que você sabe que você ainda tem o que melhorar. Nossa. Mas você percebe que hoje você não está queimando tanto. Você está Não. cozinhando, você está transformando numa forma mais sutil, né? Isso mesmo. Então, assim, eu sei que eu também estou. Mas, gente, é muito autoconhecimento, muito treinamento, muito estudo. E é por isso que eu vou falar aqui que a Ana Tomazelli, ela é psicanalista, ela é mentora de carreiras, executiva de RH por mais de 20 anos. Então, ou seja, tem muita experiência aí para a gente trocar aqui. Ó, liderou e reestruturou muitos RHs dentro e fora desse país, com passagens por startups. Eu vou resumir, tá, gente? Porque é muita coisa. E agora ela está fazendo mestrado na PUC, mestrado em Ciências da Religião na PUC. E é membro do grupo Relapso, Religião, Laço Social e Psicanálise da Universidade de São Paulo. Também pós-graduada em Recursos Humanos pela FIA, na USP. Eu também tenho pós-graduação em RH. É mesmo? É. Olha que legal. Não, eu sou psicótica por estudar. Por isso você precisa resumir mesmo, porque... Gente, porque senão estudar a me gente... salva. O podcast aqui é rápido. Você está acostumada com um programa de manhã, que é 2 horas, aqui é rápido. Tá bom. Então, por isso que eu tive que resumir. Mas Ótimo. a gente está vendo que, assim, ó, tem muita coisa. Depois vocês podem seguir o perfil da Ana Tomazelli. Ana Tomazelli Oficial, com Z e 2 L's. Ó, Ana Tomazelli Oficial, com Z e 2 L's. E o outro... IPFEM. IPFEM, porque daí vocês vão ver tudo isso que a gente vai falar aqui. E eu tenho umas perguntinhas, Vamos Ana, lá. já que a gente vai falar dessa questão, porque tudo isso envolve o mundo da mulher. O trabalho, casa, filhos, rotina, e a mulher ter que ser perfeita. O que podemos reconhecer tudo isso da rotina da mulher com burnout? Você acha que tem mais burnout na mulher ou no homem também? Ó, 2 perguntas em uma. Beleza, vamos lá. Eu não acho, eu tenho certeza que o burnout é maior em mulheres, isso já tem dados internacionais. E a gente no IPFEM produziu um dado bem recente, 2022, 2023, no mercado imobiliário da construção, e a gente conseguiu comprovar estatisticamente que um ambiente assimétrico em termos de gênero, ou seja, desequilibrado para as mulheres, representa até 67% mais chances dessa mulher estar num nível mais avançado de burnout. Né? Olha, duas respostas para 2 perguntas, mas aí eu vou falar também, ó. Qual o papel da vida pessoal nesse contexto? Pois é, vamos lá. Essa conversa, eu gostaria, de verdade, ou de voltar mais vezes, ou da gente se encontrar em outros momentos, porque eu vou resumir aqui e eu não pretendo esgotar o assunto e não pretendo ser a dona da verdade nunca. Vou só compartilhar o que eu estudo, o que eu vejo, o meu percurso, né? A gente precisa entender o seguinte, tem um pedaço que vai convidar a gente para a autorresponsabilidade. Sim. Então, isso que a gente estava falando. De dar o limite, de delegar, né? De soltar as tarefas, de deixar as pessoas fazerem do jeito delas, porque eu não sei você, mas se eu vejo alguém fazer uma coisa que eu acho que eu faço melhor, eu falo, me dá aqui, deixa eu fazer e tal. Então, é um bichinho que pica a gente. Então, tem esse lugar da autorresponsabilidade, mas também tem a construção social de achar que a gente precisa dar conta, principalmente, dos cuidados de pessoas que necessitam de cuidados. Eu estou falando especificamente de crianças, pessoas doentes e pessoas idosas, tá? E dos cuidados domésticos. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, a gente está falando de, por dia, 4,3 horas a mais de trabalho doméstico para as mulheres. Vocês ouviram? 4,3 horas a mais de trabalho para a mulher. Exatamente. Eu só queria fazer um comentário aqui, Lucas e Santo. Vocês ouviram isso? Vocês podem bater palma aqui para nós, porque a gente trabalha 4 horas a mais que vocês, a mãe de vocês,
A mulher de vocês trabalha 4 horas, 3 a mais. Então, a gente merece que vocês, de vez em quando, vocês dois e todos vocês, homens, que estão nos ouvindo, prestem atenção mais nisso. Colaborem mais. Depois de bater palma, vamos lavar uma louça, gente? Vamos combinar assim? Vamos lavar uma roupa? Eles já toparam. Eu quero ver Isso. todos os outros topando também. Isso. Lavar a louça, ajudar a colocar o lixo para fora, fazer Isso. aquelas coisas que não são obrigações só da mulher. Porque eu falo lá em casa, eu sou mãe de 2 meninos, né, Flávia? Já grandes também. e tal. Pois é. O que eu digo pra eles é assim: de que parte do corpo a gente precisa pra limpar a casa? Das mãos, né? Do Mão. corpo inteiro também. Não, pra carregar as mas coisas. assim, é mão, É. né? Não é nada que só a mulher tem. É mão. Isso. Mão todo mundo tem. Opa! Então, né? sorte, Vamos. né? Vamos. Todo mundo, né? Não é ajudar. É dividir aquilo que também te serve. Você sabe que esses dias eu estava tendo uma discussão com o meu filho mais velho, porque ele estava todo dia jantando mais cedo. Ele falou, mas vocês estão jantando e eu já estou com fome no horário que vocês vão jantar. Eu falei, ok, então você quer jantar mais cedo, não quer participar da rotina da família, que é o único momento que a gente tem ali, que também não é todo dia. De vez em Sim. quando um ou outro tem algum compromisso. Falei, só que assim, você está todo momento jantando mais cedo. Só que você vai retirar a mesa. Porque é a sua função. Seu irmão coloca, eu preparo as coisas para o jantar, seu pai tempera a salada e você tem que tirar a mesa. Sim. E aí, assim, o que está acontecendo? Eu estou tendo que tirar a mesa, porque os dois estão fazendo a parte dele e você não. Aí ele, é sério? Eu falei, é sério. Na verdade, o que a isso. gente quer é que você venha com a gente. Claro. Mas se você está dizendo que você marcou aula de violão, aula de não sei o quê, ou não sei o quê, neste horário, eu vou até respeitar. Não gosto, mas vou respeitar. Mas você vai terminar todas essas coisas e vai descer e vai tirar a nossa mesa. Nada como um acordo bem claro. Não é? Porque já tinha sido isso. esse combinado. E aí todos ficamos contentes e felizes. É isso. Porque eu tenho amigas, gente, que ficam esgotadas. Isso. Porque o marido quer comer a jantinha fresquinha mesmo, ela tendo uma funcionária que trabalha na casa dela. Então, ela chega na casa dela, ela tem que fazer a jantinha. Porque o marido quer comer o arrozinho, o bifinho temperado por ela, não sei o quê. E eu falo, minha amiga, é você que tem que mudar esse costume do seu amor. Porque ele vai se acostumar com outro temperinho, ou você ensina a moça que trabalha na sua casa o temperinho, porque você está, inclusive, ajudando uma pessoa, né? Pois é. Está trabalhando, todo mundo ali. Tem Mas um acúmulo, sim. você acha que a mulher, aproveitando esse gancho, acostuma mal? Ou é só essa questão histórica mesmo? Não, acho que tem de tudo, sabe, Flávia? Na psicanálise, a gente vai olhar para as coisas de um jeito muito individualizado, mas é claro que do ponto de vista de uma análise um pouco mais coletiva de comportamento, dá para a gente encontrar uns pontos comuns, né? Acho que tem algumas coisas aqui. Acho que para cada pessoa vai funcionar de um jeito, mas é claro que é legal você agradar a pessoa que você ama, né? A gente também, eu vou falar por mim, né? Eu quero muito ser agradada. Então, o que você quer de Dia das Mães? Eu falo, gente, eu quero massagem no pé e carta de amor. Pode ser? Então, e aí, essa coisa da linguagem do amor e tal, a gente vai comunicando sim. como é que a gente quer ser amada e agradada. Então, acho que tudo que sai combinado não sai caro. Mas a gente precisa olhar para a maneira como a gente é criada, né? Principalmente na nossa geração, na nossa faixa etária. A gente tem, às vezes, uma criação religiosa que não dá muito espaço para essa mulher colocar o que ela quer, o que ela não quer. E aí, esses contextos, às vezes, uma família muito rigorosa, em que ela viu a mãe servindo silenciosamente, a avó servindo silenciosamente, e que daí, realmente, quando toda uma ancestralidade vive de um jeito, é muito difícil romper com isso, porque é o que você cresce aprendendo, né? Tem uma coisa na sistêmica que a gente chama de inteligência transgeracional, e a gente está começando a ver que tem um carregamento genético aí envolvido, né? Então, às vezes, isso é muito maior, de fato, não basta só querer, não basta só um ativismo de falar, isso aqui precisa ser rompido e tudo mais, então precisa fazer um trabalho terapêutico e tudo mais. Então, entender que esse caminho não é um caminho fácil. Falando das mulheres em condição de privilégio, é com essas que a gente mais precisa falar. Porque, em teoria,
elas têm, a gente, né, tem mais a força de romper e criar novos acordos. Eu acho que padrões. Quando a gente cria novos acordos, a gente ensina, por exemplo, para os nossos filhos. Isso, era que fundamental. pode ser diferente. Então, na minha casa, tanto o pai dos meus filhos quanto o meu marido, né, porque lá em casa a gente é meio aldeia, né, os meus filhos foram criados por um monte de gente. Eles, e vendo os avós e tudo mais, eles entendem, os avós cozinham, o padrasto cuida de planta, o pai cuida do cachorro, cuida do irmãozinho mais novo. Sempre foi o pai que dividiu as reuniões de escola comigo. Quando a escola falava, mãe, não sei o que, eu falei, vocês mandaram pro pai? Porque esse departamento é do pai. Isso. Manda pro pai, né? Então, que acordos novos são possíveis e o que a gente ensina, qual é a nossa responsabilidade também? E é muito bacana a gente falar isso, porque, gente, é possível criar esses acordos e definir essas coisas, porque eu vou passar para vocês uma coisa que eu acho que eu disse na semana passada, que eu acreditava algumas coisas que eram obrigações minhas, eu não sei por quê. Eu coloquei assim, tipo, porque ele trabalha demais, então é obrigação minha. Mas eu também trabalho demais. E aí eu me virava nos 30. Sim. Então, em algum momento, algumas coisas eu fui rompendo. Outras ainda permanecem mais sobre a minha gestão. Mas em alguma... Eu não gosto, gente. Sou uma pessoa que não gosto de ir no mercado sozinha. Então, assim, tenho que ir no mercado, alguém tem que ir comigo. Eu não gosto nem de ir ao mercado. Então, quero deixar aqui registrado, quem faz mercado é meu marido, tá? Então, assim, eu faço assim... No WhatsApp, tudo que tiver que fazer dessa forma. Mas se tiver que ir por uma questão, eu sozinha não vou. Assim, é um negócio. E tem mulher que fala que adora. Não é o meu casinho. E tudo bem. Né? E tá tudo certo. Falando em mulheres, nós temos 2 livros aqui. Deixa eu ver. Um chama Histórias Singulares. Deixa eu puxar mais para cá para vocês verem. Eu também escrevi nesse livro. Tem vários coautores aqui. E aí, a gente vai sortear esse livro aqui hoje para quem tiver aí no YouTube, tá? Então, a Kelly Singularidade é a idealizadora, a organizadora desse livro, e ela deixou ele aqui para a gente sortear. E eu tenho também um outro livro da Fernanda Coutinho. Esse livro aqui é lindo, maravilhoso. Tem muitos depoimentos de cura através do trabalho dela. Então, também vamos sortear para quem tiver aqui no YouTube. Coloca, eu quero esse livro. E tem mais. Vamos lá. Então, vou fazer um desafio melhor. Pode tirar foto, Eu quero que vocês postem aí, vocês que estão no YouTube, postem essa fotinho desses livros e marca, porque vocês vão ganhar esses livros aqui, um ou outro. Nós vamos sortear para quem estiver aqui no YouTube, beleza? Então, Ana, a gente está falando aqui de uma vida de mulher. E como podemos construir um ambiente livre de burnout? Você acha que é possível? Eu sempre quero acreditar que é possível, porque a gente precisa ter uma estrela do norte. Então, às vezes fala assim, mas você é muito sonhadora, né? Aí eu escrevi lá no topo do meu LinkedIn, eu não sou sonhadora, eu sou visionária. Somos, ponto. Então, e claro que é bom ser sonhadora, porque as coisas só existem porque em algum momento alguém sonhou com isso, alguém imaginou isso, então a força da imaginação é muito forte. Mas eu gosto sempre de trazer para esse lugar prático. Então, por exemplo, por que eu faço o IPFEM? Porque eu acredito que em algum momento o mundo vai estar livre do machismo, das assimetrias de gênero, das violências de gênero e etc. Vou ver isso enquanto eu estiver viva? Provavelmente não. Só que alguém precisa começar a fazer. Então, eu dou sempre aquele exemplo de que, lá no começo do século XX, quem não podia votar, as mulheres que não podiam votar, se levantaram e brigaram para votar. Talvez algumas delas não tenham votado, mas hoje eu voto. Entende? Então, é entender que a gente faz parte de algo no tempo. Então, sim, eu acho que é possível. Eu acho que é possível melhorar muito já aqui com o que a gente pode fazer, porque daí a gente vai voltar para o âmbito da autorresponsabilidade, sabe, Flávia? Porque tem uma das aulas que eu dou que é sobre segurança psicológica, sobre o ambiente que é seguro psicologicamente. Isso tem literatura, tem pesquisa, já há mais de 20 anos a gente está falando disso. E antes de falar do ambiente, eu gosto sempre de fazer uma pergunta assim: você é uma pessoa que oferece segurança psicológica para quem está em volta de você? Aí você pode olhar para mim e falar:
Nossa, mas o que que seria isso, né? Ótimo. O que seria a segurança O que é psicológica? oferecer segurança psicológica? Cara, é você ser tranquila. Eu sou carioca, né? Por isso que eu falo cara, desculpa, às vezes eu me empolgo e sai. É você saber que se você vier me contar uma coisa, eu não vou sair contando por aí. Eu não vou te julgar. Eu não vou rir da sua cara. Eu não vou falar, ai, que besteira. Ai, por que que você tá fazendo isso? Eu vou te entregar uma escuta e eu vou te perguntar, por que que você está compartilhando isso comigo? O que que você espera de mim? Como é que eu posso estar a seu serviço nesse momento? Ah, não, eu só queria desabafar. Que lá no IPFEM a gente tem uma caneca, né? Eu não quero resolver, eu só quero reclamar. Porque tem dia que você fala, pelo amor de Deus, eu só preciso falar. Ou a pessoa pode dizer, olha, eu preciso de uma luz, eu preciso, sei lá, o que que você vê que eu não vejo, né? O que será que eu não tô vendo? Ou eu realmente preciso de ajuda. Você pode fazer alguma coisa por mim? E quando a pessoa tem a história, a resposta, e você tenta falar alguma coisa e a pessoa não quer a resposta. Aí você ela só quer respeita. falar. Aí você respeita, por isso que eu pergunto. Ela só quer Porque falar. como eu sou fazedora e resolvedora de coisas, como uma Sim. excelente virginiana, se você chegar pra mim, eu fiz isso muitas vezes na minha vida, tá? E eu, Ana, acho que o trabalho resolve muita coisa. Ele resolve a tua saúde mental, ele resolve a tua independência financeira, ele resolve o teu humor, ele resolve a tua autoestima. Só que não é assim pra todo mundo. Verdade. Então, a pessoa chegava pra mim, do nada dividia uma coisa comigo, eu já falava, não, a gente vai resolver assim, vai resolver assim, tal, tal, tal. E muitas vezes eu mais atrapalhava do que eu ajudava. Gente, eu vou dizer uma coisa, eu acho que ela é eu. Ela sou eu. Ela tá falando e eu tô me vendo nela, assim, porque eu sou muito assim. Não. Então, eu vou dar uma treinadinha em você, porque você vai escutar. E primeiro você vai perguntar por que que a pessoa te escolheu para dividir aquilo. Porque às vezes ela não sabe. Ela só quer transferir. E ela quer que o mundo sirva a ela. Porque quando ela elabora e ela comunica o que ela está pedindo de ajuda, você pode dizer se você pode ajudar ou não. Porque também tem uns pedidos de ajuda que eu não posso ajudar. Que também não tá num espaço. É isso, eu não posso ajudar nesse momento. Ah, mas vou ficar chateado. Bom, mas aí a gente vai precisar conversar, né? Então, às vezes, não ajudar é ajudar. É, meu pai às vezes falava isso pra mim. Né? Tem um livro que eu amo, chama Ordens da Ajuda. Um livrinho vermelhinho, pequenininho, lindo, que vai falar sobre ali 5 tipos de ajudas e contextos e etc, para você não enfraquecer o outro. Porque quando você sai fazendo, algo em você diz para o outro que ele também não é capaz. Exatamente. Tá, me dá aqui que eu faço, me dá aqui que eu faço, me dá aqui. O que eu escuto no consultório de mulher da nossa idade falando, é que se eu não fizer, né, você sabe, ninguém faz. Aí você fala, não, ninguém faz ou não faz do jeito que você quer que faça? Ou você acha que as pessoas não são capazes de fazer, ou você faz sempre primeiro e mais rápido, e aí as pessoas simplesmente deixam, porque você vai fazer mesmo. Até eu queria ter alguém que fizesse mais rápido e primeiro que eu, para não precisar pensar. Então, também tem esses lugares de arrogância que a gente precisa abrir mão deles, porque são lugares de poder. Gente, ontem tava assim, ó. Tem uma despensa na minha casa e eu estava fazendo um risoto. Uhum. E aí eu falei pro meu marido, não, pro meu filho mais velho, eu preciso de queijo ralado para pôr aqui no risoto. Aí ele entrou na despensa e falou, não tem queijo ralado. Na sexta-feira, meu marido tinha ido comigo no mercado, porque eu não fui sozinha. Uhum. Não, lógico que tem, comprei na sexta-feira. Aí ele entrou na despensa e falou que não tinha queijo ralado. E começou os dois a procurar. E ele, mas cadê o queijo ralado? Daí o meu mais novo, de 11, entrou na despensa, que é uma coisa assim, minúscula, Não, gente. eu tô imaginando que são 7 corredores Não, e gente, 55 prateleiras. Minúsculo, assim. Tipo, esse cantinho aí que você tá, estavam os 3 e não achavam o queijo ralado. Tá. O que aconteceu, Ana? Você chegou, bateu o olho e achou o queijo ralado. E não é que eu organizei, eu tenho a sorte de ter a Nauzira lá em casa que organizou. Mas eu entrei, ficamos 4 dentro daquele cubículo de 1 metro por meio, sei lá o quê. E eu fiz assim e achei. E pegou. E aí eu falei assim, gente,
né? Por favor. Aí o meu filho falou assim, ainda bem que você me mandou ler aquele, os homens são de Marte e as mulheres são de Vênus. Pois é, mas sabe uma coisa que é assim, tem uma coisa no ativismo que a gente discute que é a biologização dos afetos, das e tal. ações e tal. Aí fala assim, mas vocês são multitarefa, É, vocês né? são não sei o Ficou quê. muito... Não, a gente só foi treinada para isso, porque se a gente não fizer, ninguém vai fazer. E literalmente a gente morre, tá? Literalmente. A gente morre, ou porque a gente vai precisar se submeter a um relacionamento que é violento, ou a um trabalho que vai matar a gente, ou qualquer outra coisa, e as crianças não vão ser alimentadas, e a casa não vai ser limpa, e você fala, bom, então, não é que a gente, nossa, tem um poder divino, ou algo biológico que faz a gente ser mais atenta, mais organizada, ou qualquer outra coisa. A gente está sendo treinada há séculos. Para servir. Para servir e para ser ágil, e para ser multi, e para prestar atenção, e para não deixar a peteca cair, sabe assim? Para ser dar mais conta. eficiente que um homem. É para dar conta. Aí eu ia falar, você foi diretora de RH, transitou esse caminho 20 anos. Uhum. Você viu, há 20 anos atrás, muito mais homens gestores do que mulheres. Sim. Sim. Proporcionalmente hoje, você acha que isso cresceu? Sim, isso já tem número. Claro que esse número ele vai variar por segmento. Também vi um maior número de mulheres. Eu vi bases operacionais ganharem maioria feminina. Ainda não na liderança, mas isso é uma questão de tempo, né? Com os programas que a gente desenvolve e tudo mais. Então, o que precisava acontecer? A gente precisava popular. A partir do momento que a gente popula, isso vale para tudo. Para gênero, para etnia, vale para pessoas com deficiência, vale para pessoas de orientações e gêneros diferentes, etc. Amplos, né? Não diferentes, mais amplificados e tudo mais. A gente precisa popular o espaço. Porque é só populando o espaço que a gente se movimenta na estrutura. Então, sim, hoje eu vejo muito mais mulheres gestoras e a gente está falando aí de um aumento de quase 30%, né, de uma maneira mais geral e transversal, mas eu já estou vendo bases invertidas. Então, na área da saúde, que é de onde eu Uau! venho, na área da saúde, a gente vê, o que eu chamo de base, né, naqueles cargos até supervisão e coordenação, empresas grandes, empresas pequenas, a proporção de mulher para homem é de 80 para 20, 75 para 25, né? Na área da saúde. Na área da saúde. Mas a gente já está vendo isso em outros ambientes. Então, a gente está vendo isso no telemarketing, a gente está fazendo isso em operações financeiras. Que bacana. A gente está vendo isso em prestação de serviços automotivos, concessionárias, corretagem. Então, a gente começa a ver, mas, claro, isso é resultado de quê? Sabe aquelas 4,3 horas por dia que a gente trabalha mais em casa? A gente tem 8,9 anos de estudos a mais do que os homens. Então, ainda com mais horas de serviço doméstico, a gente consegue acumular mais anos de estudo. E aí você fala assim, você está romantizando? Não, eu só estou te dizendo que Dados. pelo nosso esforço, e é um esforço gigantesco, a gente começa a colher esses frutos de existir e ser promovida e ser reconhecida. Mas você ainda está tendo que estudar mais. Ok, daqui a pouco a gente vai conseguir equilibrar isso. Mas a gente está conseguindo provar e conseguindo se estabelecer para que a gente não seja uma coisa que eu escutei muito e que hoje eu conheci a Priscila, do 29º Tabelionato, e ela falou que ela escutava a mesma coisa da gente estar numa sala, você já deve ter ouvido isso, só com homens, né? Sim. Quando eu era diretora, fora do Brasil e tal, muito homem, né? Às vezes tinha ali uma diretora jurídica, quando muito. Mas o que eu mais escutava era, olha quem veio embelezar a reunião. Entendeu? Como é o nome daquela VP do Facebook? A Sheryl Sandberg, acho que Sheryl Sandberg. No livro dela, ela conta que em algumas reuniões, durante muito tempo, em muitas reuniões, era ela sozinha. Isso. E teve uma reunião que, de repente, lá no Vale do Silício, tinha ela e mais 2 mulheres. E que ela ficou super feliz por ver mais 2 mulheres, né, na reunião. E que, quando acabou a reunião, as 2 mulheres foram se afastando, porque era a hora do almoço, e foram indo comer longe, como se elas fossem
diferentes, né? Como se elas fossem menos do que os homens que estavam ali, e todos tinham cargos equivalentes. Sim. E ela falou, não, ela foi lá, ela já estava sentada, ela foi, opa, vem cá, vocês vão sentar aqui entre nós, Isso aí. né? Porque as pessoas já também não estavam se acostumando com aquilo. isso. E ela falou que era bem isso. Muitas coisas. E aí as pessoas tirando sarro porque ela estava grávida. Isso. É Tirando- como se eles tivessem nascido de um ovo de galinha, né? E não da barriga de uma outra tirando mulher. sarro. Poxa, Né? grávida de novo? Pois é. Ela falava. E ela falava assim, pois é, né? Na minha casa, Na minha casa eu namoro. nós praticamos. E aí a gente quer ter filho e acontece aí. porque eu sou mulher. Se acontecer com um de vocês é porque é surpresa. É isso. Então, são essas coisas que a gente também é obrigado a ouvir, né? Isso. Eu, quando estava gestante do meu primeiro filho, eu passava muito mal de vômito. Uhum. Então, eu tinha uma lixeira para isso, Tá. do lado. Então, às vezes, eu ameaçava, já tinham homens que vinham, ai, que horror, não sei por que não fica em casa. E eu não, às vezes, não chegava a vomitar, só chegava a Só tinha ter ânsia. aquela ânsia, ou quando eu vomitava, eu tirava o saco e levava para o lixo, mas era porque poderia não dar tempo. Sim. Mas eu via que a falta de sensibilidade também era muito grande. Pois é. Essa é uma discussão grande no ativismo, sabe, Flávia? Porque parece que os homens querem conviver com tudo que não é uma mulher. Então, não querem conviver com os ciclos hormonais, não querem conviver com o cheiro, não querem conviver com os pelos, não querem conviver com o corpo real, que tem estria, que tem celulite, que é gordo, magro, alto, branco ou preto e etc. Então, tem um... E aí, historicamente, isso se explica... Não vai dar tempo hoje de explicar, né? Mas, historicamente, isso se explica como se a gente precisasse performar uma boneca de plástico eternamente jovem. Eu trago sempre a imagem da Barbie. Para entenderem, né? Porque é claro que a gente está falando de mulheres já no topo, mas ainda tem um longo caminho, porque essas mulheres ainda são brancas como nós. Então, a gente ainda está falando de mulheres negras, mulheres pretas, que ainda tem muito menos, né? Então, quando a gente encontra uma Rachel Maia, uma Dilma Campos Silva, então, assim, quando a gente encontra uma referência, você fala, bom, essa mulher começa a ser convidada para tudo, porque ela se torna uma referência, se torna um ícone e assim por diante. Então, essa convivência, mas é isso, popular os espaços. E é dizer, bom, lembra do pêndulo? A gente passou pelo movimento de se masculinizar. Não, eu vou botar implante, eu não vou menstruar, eu só vou usar calça, eu vou amarrar o cabelo. Não tem aquela imagem, aquele pôster americano daquela mulher com lenço. Então, eu prendo o meu cabelo, que tá com o braço assim. Eu já fiz até uma caracterização dessa. Isso, maravilhosa, porque aquele tempo pedia isso. A gente estava falando de fábrica, de uma coisa muito mais combativa nesse sentido. Mas isso é performar um masculino para poder popular. Agora eu sigo algumas pessoas na internet, algumas mulheres, médicas super importantes, cara, estão de saia vermelha, batonzão vermelho, cabelão, sabe? Esvoaçante, não tem nada de cabelo preso. E aí, você fala assim... Quando você vê uma mulher, né? Eu gosto mais de me vestir de preto e tal. Você fala, mas você tá corrompida pelo sistema? Não, é o seguinte. A nossa liberdade é pra gente escolher o que fazer com ela. O que a gente quiser. Se eu quiser continuar vestindo preto, se eu quiser continuar dona de casa, eu posso. Isso não é um problema. Claro que eu preciso ter noção de tudo que me acarreta. Mas a liberdade de escolha, mesmo que seja por uma construção social minha. Eu sou uma mulher de 41 anos, eu não posso fugir muito daquilo que eu cresci aprendendo. Eu posso romper algumas barreiras para que a minha nora de 25 venha mais livre. Então, meu filho casou super cedo, minha nora fala, eu preciso te agradecer todo dia, porque o Rafael faz tudo. Que top. Faz tudo, né? E aí eu digo, criando homens para um futuro melhor. Esse é o meu slogan. É isso aí. A gente cada uma de nós fizermos essa parte com os nossos filhos, a gente está criando uma geração melhor. E aí a gente vai fazendo doses homeopáticas ali na casa, marido, namorado, seja quem for. Tenho mais uma pergunta aqui, ó. Vamos lá. Se eu sou empreendedora, como cuidar de mim, do trabalho e da minha equipe? Uau!
Primeiro tomando a decisão de que você vai cuidar de você, do seu trabalho e da sua equipe. E por que que eu provoco nesse sentido? Na psicanálise a gente diz que a ação, ela segue o desejo, né? E o desejo é da ordem do inconsciente. O que que significa isso? Significa que se você fala que você quer se alimentar melhor, mas você continua comendo errado todo dia, no fundo você não quer se alimentar melhor. Não é problema nenhum, é um dado sobre você. Com esse dado você pode ver o que você vai fazer, né? E aí eu sou muito a pessoa da concretização, Flávia. Como é que posso me cuidar melhor, né? Cuidar da minha família, cuidar do meu time? Faz lista. O que é cuidar? Para você, o que é se cuidar? Para sua família, o que é cuidar dessa família? Pergunta para as pessoas também. Porque também, às vezes, a gente... É que nem RH, né? Já passei por um monte de RH, conheço um monte de RH que fala, vamos desenhar um programa de benefícios. Aí desenha Isso tem caso real lá no Sul. Um programa de benefícios de previdência privada super complexo e o pessoal quer uma oficina para consertar a bicicleta. Aí. Isso é um caso real de uma fábrica de móveis no Sul do Brasil, de muitos anos atrás. Porque... Quando você pergunta para as pessoas, às vezes a resposta te surpreende muito. Às vezes o investimento é até menor, né? Muito menor e muito mais rápido, com uma satisfação muito alavancada. E depois que as bicicletas estão consertadas, aí a gente pensa na previdência. Mas aí já está todo mundo bem. Entende? Então... Porque às vezes você dá a previdência e as pessoas não dão o valor devido... O valor que realmente tem, porque o primário ali para ele... O dia a dia tá difícil. Tá difícil. O dia a dia tá difícil. Então, arrebenta a corrente, fura o pneu, eu não consigo chegar no trabalho, eu atraso no trabalho. Meu Deus, faz uma oficina de bicicleta. Entendeu? Então, eu amo esse exemplo é antigo, mas eu continuo gostando muito dele, porque eu poderia te contar mais uma dúzia de exemplos em que eu vivi a mesma coisa, mas eu já tinha aprendido, né? Que eu sou uma fast learner, como diz em inglês, então eu aprendo rápido. Eu aprendi a perguntar para as pessoas. Então, acho que o primeiro passo para responder essa pergunta muito bem feita é pergunte para as pessoas e tenha claro para você o que é se cuidar. Porque também eu vivi o boom dos programas de qualidade de vida. O que é qualidade de vida para você, Flávia, pode não ser para mim. Então, é muito comum as pessoas falarem assim para mim, nossa, mas você estuda tanto, né? Enfim, porque eu abro mão de algumas coisas, algumas convivências sociais, etc., para estudar, para fazer a ONG, para construir o que eu quero construir, né? Não tem mágica, tá certo? Sim, não então, tem. Você tem que tirar de um lugar Eu ouço isso também muito. Nossa, mas de novo, outro curso. Mas você não vai estar aqui. Mas de novo, você não vai estar aqui. Aí, poxa, de novo. Acho que com o passar do tempo, as pessoas desistiram, elas ficaram com medo do tipo de resposta que eu comecei a dar. E ninguém mais fala isso. Mas, enfim, tem essa percepção, né? De que, mas então, eu gosto sempre de explicar assim, gente, qualidade de vida, para mim, tem a ver com movimento. Para mim. Então, movimento, para mim, é aprender uma parte do movimento, né? Inclusive, tenho a intuição espiritual de que se eu parar de aprender... Vou travar. Não, acaba tudo. Eu paro de cumprir o meu propósito na Terra de verdade. Exatamente. Porque tudo que eu faço hoje é sobre... Parece que o conhecimento entra em mim e eu faço ele sair e ganhar outros lugares. Então, é um serviço. É um ciclo, né? Você recebe Exato. e dá, recebe Exato. e dá. Passa por você, né? Você é um instrumento de passagem. É isso. Por isso que o movimento Inspira Mulheres chama Movimento Inspira Mulheres. Muitas pessoas de marketing já vieram me falar, deixa só Inspira Mulheres, movimento é muito longo de você chamar movimento. E aí eu falo, não dá, porque eu só acredito que as coisas aconteçam na vida da gente com movimento. Eu não acredito que nada aconteça com estagnação. Nada que não gere uma ação, nada que não gere um movimento, nada que você não se mova para fazer, não vai acontecer. Flávia, é um movimento que garante água limpa. Nada na natureza é parado. Nada na natureza é parado. Você sabe que eu tenho um clube que chama Clube Movimento. E aí também o marketing veio para mim e falou, Flávia, Clube Movimento é uma coisa, é um movimento. Se você deixar clube, você tem que deixar Inspira a Mulher. Eu falava, não, é movimento. Tô contigo. Porque eu quero que as pessoas entendam que mesmo elas estando num clube de network, elas precisam ter movimento, elas precisam ter ação, elas precisam se inteirar, se integrar, se movimentar ali para que as coisas aconteçam. Perfeito. Negócios só acontecem em movimento.
Mudanças só acontecem em movimento. E a gente só melhora em movimento. Eu amei. Quando me perguntam mais filosoficamente o que a gente faz no IPFEM, eu digo, colocamos pessoas em movimento dentro delas. Ai, que lindo! Adorei isso. O fogo faz isso. O fogo movimenta. O fogo não é estático. Não Nunca. não dá para separado, né, gente? Mesmo que a gente fosse água, a gente ainda estaria Total. em movimento. Então, Total. é sobre isso. Eu quero só falar, gente, que de novo, olha que cabelinho bonitinho. Toda segunda eu tô com esse cabelo bonito, porque a Sheila lá do estúdio Capelani cuida do meu cabelo toda segunda. Nossa, o seu cabelo é lindo mesmo. Ela faz essa escova maravilhosa no meu cabelo. E vocês podem seguir pelo _estúdio.capelani. Cabelo com a Sheila. Ela arrasa, gente. Cuida e é muito carinhosa. Porque para mexer na gente, a pessoa também tem que ser carinhosa, né? Eu não deixo pessoa com qualquer energia botar a mão, ainda mais no topo da minha cabeça. Não é? De jeito nenhum. Porque senão a gente fica ali muito... Eu acho que tem que ser aquela coisa assim, mexer na gente tem que ter uma empatia, Claro. simpatia, tem que ter muito cuidado. Quero te perguntar... Ah, não. Vou na nossa caixa. Vai! Adoro o princípio oracular. Gente, daqui a pouco a gente vai fazer o... Deixa eu ver se tem pergunta aqui do pessoal do YouTube. Gente, deixa eu ver. Tirou o print, envia, faz story. Tarará. Tarará, tarará. Aqui, ó, os meninos estão falando que já estão seguindo. Minha mãe, eu era uma adolescente bem chatinha, viu? Ah, tá bom. Não, mas faz parte, Tamires, faz parte. Ó, aqui a gente tem uma caixa, porque você sabe que eu sou Tá. coach do autodesenvolvimento, autoconhecimento, essa Tá. pegada. E eu adoro umas perguntinhas. Então, o convidado tira a perguntinha dele, Tá bom. já vai, mexe aí. Você Eu que pergunta e você lê. Uau! Veio uma só, veio uma só. É. Que habilidades você consegue reconhecer em você? A habilidade de me colocar a serviço do alto para uma outra pessoa. Puxa, De reconhecer o meu serviço, o serviço que o alto me pede em relação a alguém. É a primeira coisa que me vem. fantástico, hein, gente? Tem a ver mais com o próximo do que com você mesmo, né? Sim, é porque tem uma coisa que eu peço para Deus, né? Que é, me ajude a reconhecer. É um pedido muito simples, que eu aprendi anos atrás. Mas eu peço para reconhecer o que é um perigo, o que é um risco, o que é ali uma coisa que você fala, ah, não precisa, né? Mas eu peço ajuda para reconhecer aquilo que é bom, aquilo que é próspero, aquilo que na hora pode não representar algo. Bom, vou dar aqui o nosso exemplo. A gente se conheceu numa sexta-feira e eu senti algo no meu corpo, que geralmente é na região do estômago, que eu sei que tem alguma coisa, mas eu digo, bom, ok. E aí, logo depois que eu senti, você me fez o convite e eu, bom, ok. E aí a vida passou. Eu não tive muito, não vou nem dizer tempo, mas assim, eu não fui atrás de aprofundar o que você falei, tem um movimento e tal. Eu achei que você fazia umas conversas e tudo. Quando hoje você me contou o que é o movimento Inspira Mulheres, na hora eu entendi aquilo que eu reconheci no dia que a gente se conheceu. Então eu peço muito a Deus para reconhecer aquilo que também é o caminho por onde os meus pés precisam caminhar. Que delícia, gente. E nesse pedido também vem você reconhecer o que não é bom? Você consegue ter essa percepção? Sim, reconhecer aquilo que é um perigo, que é um risco. Ou, mesmo reconhecendo, saber que eu preciso viver aquilo. Então, é muito interessante, porque às vezes eu sei que aquilo ali não vai ser feliz, mas ali tem algo Tem uma para me ensinar. experiência. Isso. Eu falo assim, eu tive 3 experiências muito desgastantes na minha vida, que eu falo que foram 3 experiências que eu aprendi muito. Sim. E recentemente eu ia ter uma 4ª experiência dessa, e aí veio aquela coisa assim, e aí eu falei, eu não preciso mais viver, eu já aprendi. Pronto. E aí eu encerrei.
Então, assim, eu não precisava viver de novo, eu encerrei. Então, é bom a gente também estar chegando nessa conversa, porque a gente entende que a gente pode aprender, errar e aprender, mas sentir, porque na minha terceira experiência, eu tinha certeza que ia dar erro, gente, assim. Mas aí eu vou ampliar essa provocação, né? A gente sempre fala de aprender, que eu acho que é muito importante, mas eu sempre me pergunto assim, o que eu tenho para ensinar aqui? Porque alguém tá ali também. Mas é perfeito isso, né? E aí eu falei assim, tá tudo certo. Mas eu tinha entrado, que você falou assim, às vezes eu entro em alguma situação que eu percebo que não vai vir o melhor. E eu tinha essa percepção na terceira vez. E eu entrei e, olha, aconteceu, foi fato. Agora, na quarta, eu virei, espera aí, eu já tenho todos os dados, eu já tenho todas as informações, eu estou com o sentimento, eu estou aqui com a informação, o sentimento, tudo. Eu não preciso viver tudo de novo. Pois é. Você sabe que na psicanálise a gente diz que fazer um processo analítico ou fazer um processo terapêutico não significa que as coisas vão parar de acontecer com você, principalmente as coisas que a gente chama de ruins, né? Mas significa que você vai oferecer uma nova resposta emocional para isso. E esse seu exemplo, ele é perfeito, porque é isso, continua acontecendo, mas eu entrego a resposta emocional do adulto e não da criança. Exatamente. Então, muito bom. E eu estava querendo entregar da criança, sabe? Eu estava querendo repetir de novo o meu padrão, porque eu tinha sempre uma coisa assim, uma mensagem que era, você não pode dar para trás com a sua palavra. Se você fizer isso, você vai dar para trás com a sua palavra. E aí vinha essa cobrança, mas ao mesmo tempo vinha, mas a sua palavra vale mais que a sua paz? Né? Você não está deixando de dar a sua palavra. Eu ia ter que arcar com alguns custos financeiros, com uma determinada parte. Haviam 2 partes envolvidas. E aí eu falei, tá bom, eu arco com os custos financeiros. Tá tudo certo. E tudo aconteceu de uma forma tão bacana que a parte que iria ter o prejuízo financeiro falou, não, eu abro mão. Olha aí. Então, eu falei, então estava tudo certo. Então, eu estava aí abençoada pelo divino, por Deus, que não era para acontecer. Então, a gente também tem que ir desenvolvendo essa nossa habilidade, né? Intuição é uma habilidade. Então, não é... Pode chamar de sexto sentido, você pode chamar do que você quiser, né? Aí você fala assim, mas são vozes da minha cabeça? Sim, vozes da sua cabeça. Confie nelas, acredite nelas. Então... É bem isso mesmo, gente. É o que a Ana falou, pode chamar do que quiser. Mas são as vozes da nossa cabeça que são nossa intuição, nosso sexto sentido, no Espírito Santo. Nossas ancestrais mandando recados. Cada um tem a sua mensagem aí, mas essa mensagem vem. E eu acho que as mulheres têm essa habilidade mais refinada. É conexão com a natureza, né? Esse lugar da natureza, esse lugar de gerar a vida, entrega pra gente bastante. Essa sensibilidade. Eu acho que isso é muito bacana. Você gosta de ser mulher? Eu gosto muito. Voltaria mulher sempre. Ai, gente, que delícia. Nós vamos sortear aqui os 2 livros. Oba! Você sabe que esse podcast aqui tem um problema, né? É o tempo, é 1 hora só. Eu achei muito pouco. Eu quero deixar aqui a minha reclamação, viu, Lucas? Eu quero deixar protocolada aqui a minha reclamação, que eu quero mais tempo. Deixa eu ver. Eu sorteei aqui, ó, os 2... Vamos fazer assim. Vamos. Fala aí. Esse aí, eu falo esse aqui. Histórias singulares que inspiram. Cadê a... Achei. Lá. Aqui, para Tamires Santos. Agora tá aqui. Câmera 2, câmera 3. Aqui, para Tamires Santos. Legal, Tamires. Parabéns. Tá vendo? Você ganhou um livro hoje. E esse aqui, ó, Mentes Curadas, para Daniele Paranhos Ferreira. Parabéns, meninas. Parabéns. Tem que retirar aqui na rádio, Darlene. Muito bom. Olha, 2 presentes. E a gente encerra o nosso podcast. Eu espero que você tenha gostado. Eu gostei muito. Você é muito generosa. Tem uma energia incrível, muito inteligente. Eu gosto muito de conversar com gente animada, com gente que é fazedora. Gosto muito.
me convide, eu venho sempre. Olha Estamos aí, em casa. ó, tá vendo? A gente já vem falar de outros temas, porque eu quero falar mais sobre esse trabalho do IPFEM, que você viu que a gente acabou nem falando. Não, mas eu entrei pro clube hoje. Vamos contar para todo E ela mundo. também está no Clube Movimento, gente, para trazer toda essa inteligência, todo esse apoio. A gente vai conversar muito no clube. Para vocês aí, mulherada do clube, tá bom? Gosto. Um beijo, gente. Um beijo. Boa semana. Tchau. Tchau. Você ouviu aqui na Nova Difusora, podcast Movimento Inspira Mulheres, com Flávia Salim. Você ouve e não cansa de ouvir. Nova Difusora.